Bem, queridos alunos, estamos aqui de volta para mais uma aula. A nossa aula de número 6, sexta aula da disciplina Panorama do Novo Testamento. Essa disciplina compõe o livro número 5 do nosso curso, que contém as disciplinas Panorama do Antigo Testamento e essa disciplina agora que estamos estudando, Panorama do Novo Testamento. Esse livro é do curso livre de formação teológica, promovido pelo CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus, em Belém, a nossa igreja mãe, e em convênio, em parceria com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja, que é o órgão responsável pela produção do material didático da igreja, como os livros, dos cursos do seminário, as revistas da escola dominical e todo o material de apoio que fomenta o curso de estudos teológicos da igreja, departamentos de educação da igreja. Ok, eu sou o professor George Fernandes, teólogo, administrador e também pedagogo. Sou pastor auxiliar em Belém e sirvo a Deus ali no Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém como coordenador acadêmico e pedagógico do seminário. Começando nossa aula de hoje, vamos dar continuidade a o que chamamos de estudos livro por livro do Novo Testamento, nesse panorama geral do Novo Testamento. Chegamos agora à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro, o autor é Paulo, né? É inequívoco isso. As cartas de Paulo, ele assina suas cartas e dirige a alguém, tem os destinatários. Essa carta foi escrita no ano seguinte da carta que fez anteriormente, da primeira carta, por volta do ano 57. Isso é uma data especulativa porque não há uma certeza dessa data, né? São datas que a gente chega através do processo dedutivo, né? Através de analisar a história e a cronologia da atuação do ministério de Paulo. Os destinatários da carta foi para a mesma igreja, a igreja aos Coríntios. Você pode ver em 1 Coríntios. E aos cristãos também de toda a Acaia, que era a província romana, onde estava inserido a cidade de Corinto. Tá? Englobava ali todo o território sul da Grécia e o sul da Macedônia também. Toda a Grécia inteira e o sul da antiga Macedônia. A mensagem da carta foi que Paulo, após perceber que os problemas descritos na primeira carta ainda não haviam sido resolvidos, então Paulo resolve escrever essa segunda carta àquela igreja. Uma carta mais triste, mais severa, de forma a defender o seu ministério apostólico contra as falsas acusações de que agora ele vinha sendo acusado ali pelas pessoas. Essas acusações eram propagadas por falsos mestres que tinham se infiltrado com o objetivo de questionar a autoridade apostólica de Paulo e sua integridade, até mesmo o seu caráter. Então, esses motivam Paulo a escrever essa carta. Não há uma data exata, né? É em torno de 55 a 57. Aí eu falei 57 porque é o ponto máximo da provável data. O tema da carta é ministério poderoso através de vasos fracos. Seria o tema dessa carta, né? As palavras-chave: consolação, sofrimento, ministério, glória, poder e fraqueza. São palavras que Paulo utiliza ali para dentro do seu texto para os coríntios. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico dessa data que nós acabamos de afirmar. Segundo os Coríntios, é uma epístola que reflete de várias maneiras o tratamento de Paulo com a igreja de Corinto. Durante o período da fundação da igreja, por volta do ano 50 mais ou menos, se deu provavelmente na segunda viagem de Paulo, ali aquela região da Macedônia primeiro, depois da Grécia, até a redação dessa epístola, entre os anos 55 até o ano 57. Os vários episódios nas interações entre Paulo e os gentios podemos resumir conforme essa lista a seguir. Primeiro,
vamos falar a relação de Paulo com a igreja de Corinto, desde a sua fundação até a questão que motivou a escrita dessa segunda epístola. Primeiro, ele fez a primeira visita de fundação da igreja, que durou cerca de 18 meses, 1 ano e meio. Você pode conferir isso no capítulo 18 de Atos. Paulo escreveu uma primeira carta, anterior à primeira epístola, né? Por isso a gente pode afirmar, em função disso, isso está em 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 9. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para nós confirmarmos esse texto na primeira carta aos Coríntios. Significa o quê? Que aqui na nossa Bíblia tem a primeira carta aos Coríntios. Eu vou ler o capítulo 1 da primeira carta. Estamos estudando a segunda carta, mas eu vou dar um retorno aqui na primeira carta, no capítulo 5, versículo 9. Diz assim Paulo: já por carta vos tenho escrito, não vos associeis com os que se prostituem. Entendam que Paulo está escrevendo isso aqui na primeira carta, ele está dizendo: já por carta vos tenho escrito. Ou seja, ele já havia escrito uma carta anterior. Essa carta anterior não chegou até nós, né? É chamada carta perdida de Paulo. Então, ela seria uma primeira carta que ele teria mandado a eles. Ainda assim continuou os problemas. Aí ele escreveu essa primeira carta que está na nossa, no caso seria a segunda. E a segunda que está na nossa Bíblia seria a terceira. Isso é hipótese, são teses baseadas nesses textos do próprio Paulo. Então ele já havia escrito uma carta anterior e depois ele escreve essa primeira carta, depois escreve essa segunda que nós estamos estudando agora aqui com vocês, tá bom? Segundo ponto, Paulo escreveu uma carta anterior, como vimos aqui, 1 Coríntios 5:9, acabei de ler. Depois Paulo escreveu 1 Coríntios, segundo alguns, em Éfeso, por volta do ano 55, essa carta primeira. Depois ele escreveu uma breve, dolorosa carta. Ele teve uma visita a Corinto, causou muita tristeza a ele, porque havia lá, isso ele escreve na segunda carta, capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 8. Ele escreveu essa carta porque havia murmúrios ali, havia revolta, ela tinha sido infiltrada, a igreja tinha sido filtrada por falsos mestres que desafiavam a integridade pessoal de Paulo, desafiavam a autoridade apostólica dele, e estavam questionando o apostolado dele e tal também, até o acusando de desviar recursos, ofertas que ele pedia para aquelas igrejas. Então Paulo resolve escrever essa segunda carta para se defender dessas falsas acusações que ele estava recebendo, e escrever essa carta com muita tristeza, conforme ele fala aí no capítulo 2, versículo 1. Depois dessa dolorosa visita breve, Paulo escreveu uma outra carta mais severa, que foi entregue por Tito para eles, segundo os Coríntios 2 e 4 e 2 Coríntios 7, versículo 6. Paulo escreveu 2 Coríntios da Macedônia durante o seu caminho de volta a Corinto, por volta de 55 ou 57. Então ele esteve lá, depois ele foi para Éfeso. De Éfeso ele escreveu a primeira carta, depois ele foi lá rapidamente e saiu de Corinto para Atenas. Depois ele escreveu novamente, depois de lá da Macedônia, foi para Atenas, depois para Macedônia. Da Macedônia ele teria escrito essa segunda carta para eles, em função do que ainda continuavam as murmurações naquela igreja. Vocês estão percebendo que a finalidade das cartas, principalmente a carta às igrejas, a carta a pessoas que Paulo escreveu, era justamente para atender alguma demanda que estava acontecendo na igreja, algum problema de doutrinário, problema de relacionamento, problema de administração, esses problemas que ocorriam nas congregações. Então ele escreveu essas cartas para orientá-las. E essas cartas, elas chegam até nós hoje, 2 milênios após isso, mais ou menos, com a mesma autoridade e a mesma realidade, né? São cartas absolutamente
como se fosse para hoje, né? Mesmos problemas que aconteceram há 2000 anos atrás, continuam acontecendo nas igrejas. Os líderes têm que lidar com esses problemas. Com as epístolas que foram escritas, nos orienta a tratar esses problemas, essas questões que encontramos no nosso dia a dia no ministério pastoral. A visita final de Paulo a Corinto, que está registrada também no capítulo 20 de Atos, já é na terceira viagem, provavelmente tenha ocorrido quando ele escreveu Romanos, poucos antes de voltar a Jerusalém. A visita dolorosa que Atos não registra e a carta severa fornece pano de fundo imediato para a redação da carta de 2 Coríntios. Não possuímos hoje a epístola severa. Alguns estudiosos do Novo Testamento têm sugerido que o capítulo 10 e 13 da 2 Coríntios pode ter sido essa epístola, parte dessa epístola severa que Paulo mandou, né, chamando a atenção deles. Entretanto, não há evidência manuscrita que fundamente esse ponto de vista. Esses manuscritos não foram encontrados e nem os manuscritos daquela tal primeira carta que ele escreveu antes da primeira que está aqui, né? É chamado uma carta perdida, né? Não chegou até nós. Supomos que tenha existido essa carta. Qual foi a ocasião e o propósito da escrita dessa carta? A primeira epístola aos Coríntios não foi tão eficaz quanto Paulo esperava para resolver a crise existente naquela igreja de Corinto. O grupo de oposição a Paulo ganhou força e seu líder foi particularmente antipático com ele. Ele fala sobre isso nessa segunda carta, no capítulo 2, versículo 5, e no capítulo 10 também Paulo fala sobre essa pessoa. Paulo então viajou depressa de Éfeso para Corinto na tentativa de encontro da situação. Embora essa visita não seja mencionada em Atos, está subentendida em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Aí nessa própria carta, no capítulo 12, versículo 14. Paulo falou em atingir o objetivo que desejava. Ele falou no capítulo 2 isso, no capítulo 12 e no capítulo 13. E experimentou hostilidade explícita do líder da oposição a ele naquela igreja. Paulo então retornou a Éfeso, onde escreveu uma epístola severa aos Coríntios, registrando todo o peso da sua autoridade apostólica. Ele enviou a epístola por Tito, depois seguiu para Macedônia, onde Tito encontrou com um relatório estimulante. Tito relatou que a igreja tinha melhorado a situação e já estava mais abrandado o clima por lá. Isso Paulo falou nessa segunda carta, no capítulo 2, versículo 12, capítulo 7, versículo 6. Nós deduzimos tudo isso do próprio texto, né? Uma análise literária. Paulo tinha recuperado a maioria e tinha tomado uma ação disciplinadora contra o ofensor, contra aquela pessoa. Isso está no capítulo 2, versículo 5. Todavia, ainda existia uma minoria rebelde ali, e ele fala esses rebeldes nos capítulos 10 e 13 dessa segunda carta. Paulo escreveu para expressar uma mensagem de conciliação com a maioria leal e repreender a minoria rebelde. Ele também deu instruções no tocante às ofertas que estava coletando para a igreja empobrecida de Jerusalém, aonde ele iria mandar aquelas ofertas para o povo de Jerusalém. Algumas características da segunda carta. A segunda epístola aos Coríntios é a mais autobiográfica das epístolas de Paulo. Ou seja, é a carta que ele mais fala de si, da sua vida, do seu ministério, em função da autodefesa, né? As pessoas o acusavam de falso apóstolo, então ele estava defendendo a sua apostolicidade ali, de ser chamado diretamente por Jesus e de exercer seu ministério com muita seriedade, muita dedicação. Essa carta contém inúmeras referências às dificuldades que ele enfrentou no curso do seu ministério. Nós podemos ver isso no capítulo 11, do versículo 23 a 33 e até parte do capítulo 12. É um texto muito interessante que eu vou fazer a leitura aqui para nós. 2 Coríntios 11, de 23 em diante, e vou passar um pouquinho para o capítulo 12, a partir do 23. Paulo questiona: são ministros de Deus? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes.
Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos de minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas noites, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Eu vou continuar o texto no capítulo 12, a partir do verso 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei tolo, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que eu em mim vê ou de mim ouve, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Foi-me dado então um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, então ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Capítulo 12, de 1 a 10, que acabamos de ler, completando o que nós lemos sobre o seu ministério. Ele estava ali defendendo nesse texto o seu ministério de sofrimento, tudo que ele passou por Cristo, e ainda aquelas pessoas estavam ainda a acusá-lo, estavam ainda a detratá-los. Então é uma defesa, uma autodefesa, e esta carta contém essas informações que não há em outro local, né? Não há no livro de Atos, não há nas outras epístolas. Ele relata aí a sua fuga de Damasco, os seus sofrimentos, que foram muitos pelo Evangelho. Fala da questão do espinho da carne, que é um mistério que ele não revelou, que nós também não temos uma resposta, o que era exatamente esse espinho na carne. A experiência do seu arrebatamento até o terceiro céu, tudo que ele viveu ali. Eu recomendo essa leitura para vocês fazerem com calma, novamente, segundo aos Coríntios 11, de 24 até o 33, e entra no 12, de 1 a 10, para vocês verem aquilo que Paulo descrevia na carta. Ele disse que trabalhou com as próprias mãos para se sustentar-se, e ele esteve em prisões, esteve açoite sem medida, esteve em perigo de morte, teve fustigamento com varas, apedrejamento, naufrágio, voragem do mar, ficou no mar, muitas jornadas a pé pelos desertos, perigos de rio, perigos de salteadores, esteve em perigos de morte, perigo entre os patrícios dele, perigo entre os gentios, perigos nas cidades, no deserto, no mar, perigo entre falsos irmãos, muitos trabalhos, fadigas, noites de vigílias sem dormir, fome, sede, jejum, frio, nudez, e a responsabilidade do peso das almas
pelo destino das igrejas que ele estava responsável, né? Porque ele viajando, fundando igrejas e se preocupava com elas, com as comunidades. E essa era mais uma carta que ele estava escrevendo para aquelas pessoas. Fala do espinho da carne, foi mandado por Deus com o intuito de manter Paulo humilde, sem soberba. O texto diz que era o mensageiro de Satanás, mas isso é um mistério de interpretação. Não temos uma resposta absoluta, né? Alguns especialistas dizem que se tratava de um problema de saúde, talvez um problema nos olhos, algo parecido, ou um problema que ele tinha grave de doença. Não se sabe se é isso, não se sabe se era uma doença ou qualquer outro tipo de problema que afetava a sua vida. Ele fala que era mandado por Satanás, permitido por Deus, então pode se tratar de uma opressão maligna, algo parecido. Então não há assim resposta absoluta sobre esse tal espinho na carne. Paulo menciona todas essas coisas para estabelecer a legitimidade do seu ministério, para ilustrar a natureza da sua verdadeira espiritualidade, da sua verdadeira dedicação à obra e à causa do Senhor. Ao defender o seu ministério, Paulo abre seu coração mostrando sua profunda emoção. Ele revela o seu forte amor pelos coríntios, seu zelo ardente pela glória de Deus, sua lealdade inflexível à verdade do Evangelho e sua indignação implacável ao confrontar aqueles que rompem o companheirismo da igreja. Sua vida estava inseparavelmente ligada a seus convertidos e ele não era profissionalmente frio em seu ministério, estava muito preocupado com as igrejas, muito preocupado com os membros, com suas ovelhas. Um pouco do conteúdo dessa carta. É uma carta, a segunda epístola aos Coríntios, consiste em 3 partes principais. Os primeiros 7 capítulos contêm a defesa de Paulo sobre sua conduta e seu ministério. Do capítulo 1 ao 7, ele explica a mudança dos seus planos para visitar Corinto e responde a uma acusação de volubilidade. Essa palavra volubilidade significa que ele foi volúvel e que ele teria usado de forma negligente seu ministério e também até tentado se apropriar de alguns recursos da igreja. Ao discutir o ministério cristão, ele expõe sua natureza, seus problemas, seus princípios de motivadores e suas responsabilidades. A segunda parte, que vai do capítulo 8 até o 9, trata da oferta sendo levantada por Paulo para os santos pobres da Judéia, para a igreja de Jerusalém, que passava por grande dificuldade. Paulo estimulava os coríntios a serem liberais e alegres ao ofertar, de modo que Deus pudesse abençoá-los de todas as maneiras, aquele povo que precisava. Os capítulos 10 ao 13 formam o terceiro segmento da epístola e contém uma mensagem de reprimenda aos caluniadores restantes existentes ainda na igreja. Uma parte severa da carta no capítulo 10 até o 13. Paulo responde à zombaria e à difamação dos seus críticos e defende completamente sua autoridade apostólica como grande apóstolo. Um fato relevante nessa carta aí é que justamente nessa carta, no capítulo 13, versículo 13, que é a famosa grande bênção apostólica, né? Após ele defender o seu apostolado, ele deixa uma bênção para aquela igreja, que é um símbolo em todas as igrejas do mundo até hoje. Os cultos são encerrados com essa bênção apostólica, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém e amém. Glória. Como vimos, Paulo termina sua epístola com uma bênção que incluía a comunhão, que é o companheirismo do Espírito, no capítulo 13. Isso poderia indicar um sentido de presença do Espírito, ou mais provavelmente um deleite do companheirismo que o Espírito Santo nos dá com Cristo e com todas as pessoas que amam a Cristo e amam fazer a sua obra. Vamos agora apresentar, para encerrarmos esta pequena explanação da carta aos Coríntios, da aplicação pessoal a essa carta. Segundo a Epístola aos Coríntios, essa segunda carta, é um valioso guia no exame de nossos próprios motivos para servir ao Senhor, seja como leigos ou como pastores e evangelistas ordenados, como instrumento do Espírito Santo. Essa epístola
pode aperfeiçoar nossos motivos até refletirmos o tipo de doação altruísta, melhor exemplificado em Cristo. Mas também encontramos no seu servo Paulo essas qualidades. As instruções relacionadas à coleta para Jerusalém, que é a oferta coletada, que está no capítulo 8 ou 9, enfatizam generosidade na área de recursos financeiros, como Paulo enfatizou a generosidade em autodoação por toda a sua epístola. Então, você pode servir a Deus de várias maneiras, segundo Paulo nos orienta nessa carta, fazendo a obra, sofrendo, sendo perseguido, fazendo tudo como ele afirma nessa carta, o que ele fazia, como ele sofreu tanto pela obra. Foram 30 anos de ministério, mais ou menos, com muitas viagens, muito sofrimento ao longo desses anos todos que ele padeceu por Cristo. Mas ele afirmava, em outra carta ele afirma isso, que quanto mais ele sofria, nessa segunda carta, quanto mais ele se sentia frágil, ele era forte em Deus, porque ele fazia a obra de Deus. Além dele fazer a obra de Deus, pessoalmente, ele se preocupava com as outras igrejas. Ele se preocupava com os irmãos lá de Jerusalém, que estavam famintos e precisavam de apoio, precisavam de recursos. Então ele levanta a oferta da igreja de Corinto para poder levar aos irmãos em Jerusalém. Eu, refletindo um pouco sobre nossa vida, né, aqui, esse ano de pandemia, foi difícil. Ainda assim, nós estávamos preocupados, todos nós do CETAD, os alunos, os professores, aqueles que fazem o CETAD, preocupados com as famílias das ilhas. Todos os anos nós levamos cestas básicas, presente para as crianças, levamos a Bíblia, a palavra de Deus para as pessoas nas ilhas, aqui em torno de Belém. E esse ano eu achei que não íamos conseguir, porque estava muito difícil, muito desemprego, dificuldade econômica muito grande. Eu mesmo não tinha fé de que fôssemos conseguir os recursos. Mas nós oramos, Deus abriu o coração da generosidade de várias pessoas, inclusive vocês, alunos do curso, foram pessoas que ofertaram para que a missão fosse feita. Dou testemunho a vocês que esse ano foi o melhor ano de todos. Na maior dificuldade, a igreja foi mais generosa. E nós conseguimos as cestas com fartura, conseguimos todas as doações com fartura. Todas as famílias receberam cesta, todas as crianças receberam 3 ou 4 brinquedos cada uma. E eles receberam toneladas de roupas, sapatos, foram muitas coisas. Deus abençoou e eu, na oportunidade, agradeço a generosidade de todos. É essa generosidade que faz a igreja do Senhor, né? Que torna vivo o cristianismo, o amor de Deus pelas pessoas. Vamos agora entrar na próxima carta de Paulo, logo na sequência dessa, analisando livro por livro. Vamos agora para a carta aos Gálatas. Carta de Paulo às igrejas da Galácia, aos Gálatas. Agora vamos falar da Epístola aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita da cidade de Antioquia, provavelmente dos anos 49 até o ano 55, né? Do ano 49 ao 45. Eu, como especialista no Novo Testamento e pesquisador, eu entendo que essa foi uma das primeiras cartas escritas por Paulo, se não a primeira, que também é um dos primeiros livros do Novo Testamento. Então eu poria essa carta na datação de pelo menos no ano 49 ou 50. Paulo havia passado pela região sul da Galácia no final da sua primeira viagem. Quando retornou para Antioquia, ele então compôs essa carta. O tema da carta é justificação somente através da fé, muito parecida com o tema de Romanos. E as palavras-chave que estão presentes nessa carta: graça, evangelho, fé, justificação, promessa, liberdade e lei. O destinatário para quem Paulo escreveu as cartas foi para os Gálatas. A única carta que Paulo endereçou especialmente a um grupo de igrejas. Não foi para uma igreja da Galácia, não. Foi para os Gálatas. A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, que incluía várias cidades. Seu nome originou-se no século III a.C., quando uma tribo de pessoas da Gália migrou para o local. No século I d.C., o termo Galácia era usado geograficamente para indicar a região centro-oeste da Ásia Menor, hoje fica no território da Turquia, onde os gálios tinham se estabelecido
politicamente. Designava a província romana da parte centro-sul da Ásia Menor. Paulo enviou essa carta para as igrejas na província da Galácia. Essas igrejas foram fundadas durante a sua primeira viagem missionária. Essas cidades incluíam Antioquia da Pisídia, que era chamado isso, essa Antioquia, porque tinha da Síria, que era a igreja base missionária de Paulo, e a igreja da Pisídia, que é essa aí da Galácia. A cidade de Icônio, Listra, Derbe, que foram as cidades, as igrejas que Paulo fundou nessa primeira viagem missionária. A carta aos Gálatas abrangia, como falei, todas as igrejas dessa região da Galácia. Foram povoadas por esses gauleses, e esses gauleses eram europeus que viajaram para essa área da atual Turquia. Mais tarde, esses gauleses formariam povos como os ingleses, os irlandeses, os escoceses e até parte dos franceses, depende dessa região da Galácia. A mensagem da carta aos Gálatas eram conhecidos por sua instabilidade e inconstância de espírito. Naquelas igrejas havia judeus cristãos e gentios cristãos, e esses judeus começaram a ter uma posição que a fé dos gentios deveria ser acompanhada da observância e prática das leis do Antigo Testamento, principalmente com relação à circuncisão. A questão se os judeus deveriam guardar a lei mosaica já havia sido resolvida no Concílio de Jerusalém, onde lá ficou decidido que os gentios eram justificados pela fé sem necessariamente fazer as obras da lei. Paulo ainda foi alvo desses judaizantes, que eram judeus cristãos, que insistiam que a salvação também era resultado da prática da lei. Eram legalistas, que questionavam a legitimidade do apostolado de Paulo, alegando que ele havia eliminado do Evangelho as exigências legais do Antigo Testamento, a fim de deixar a mensagem mais atraente aos gentios. Paulo então rechaça essas acusações, confirmando sua autoridade apostólica e confrontando a mistura do judaísmo ao cristianismo e o jugo do legalismo. Em sua carta, Paulo é claro ao afirmar que o homem é justificado e santificado somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e não por obras da lei. O livro de Gálatas é também chamado de o livro de Lutero, pois o seu conteúdo foi primordial para o início da Reforma Protestante. Foi o livro que estava na mesa de Lutero todo o tempo e influenciou ele na questão da Reforma Protestante. A questão da data, que já mencionei ainda há pouco, que eu projeto lá essa data mais para próximo dos anos 50, mais ou menos, depende principalmente da correlação com o capítulo 2, no próprio capítulo 2 da obra, com a visita de Paulo a Jerusalém, registrada em Atos, embora o capítulo 2 possa ser identificado com a chegada da fome que está em Atos 11, são encontradas poucas dificuldades para relacionar a carta com os acontecimentos de Atos 15. Paulo provavelmente, depois que chegou das viagens, quando ele chegou por volta ali de Atos 13, chegou em Antioquia, possa ele ter então escrito essa carta para as igrejas da Galácia. A ocasião e propósito da carta, como falamos um pouco dos legalistas, os legalistas da igreja daquela região da Galácia, chamados judaizantes, ensinavam que determinadas leis do Antigo Testamento ainda eram obrigatórias para os cristãos. Eles argumentavam que as promessas de Deus estendiam-se apenas aos judeus e que os gentios deveriam ser circuncidados antes de poder experimentar completamente a salvação. Os judaizantes não negavam que era necessário ter fé em Jesus, mas insistiam que era inadequado às pessoas e as pessoas tinham de acrescentar a observância da lei à fé. Era como se fosse necessário fazer ainda algumas coisas do Antigo Testamento para receber a salvação, como por exemplo guardar o sábado e outros costumes do Antigo Testamento que foram abolidos pela lei. Quando o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, ali na casa dele, quando Pedro pregava, Deus quebrou essa barreira do legalismo, de que precisava da lei, da circuncisão, nada disso. O Espírito Santo se escolhia quem ele queria e salvava quem ele queria, e até batizava quem ele queria, independente do que a pessoa fazia, de qualquer ritual que a pessoa pudesse fazer. Essa doutrina estava em contradição direta com os ensinos de Paulo
de que se alcançava a salvação pela graça através da fé. Com isso, os judaizantes procuraram desacreditar sua doutrina, desafiando sua autoridade. Eles o acusavam de ser um apóstolo de segunda, inferior a Pedro e Tiago. Além disso, afirmavam que Paulo fazia concessões, tornando o evangelho mais atraente para os gentios, pois retirava suas exigências legais. Paulo reagiu com veemência à propaganda maldosa dos judaizantes, afirmando que a sua autoridade apostólica e explicando o evangelho da graça através da fé. Tá? Então, esse é a mensagem basicamente do conteúdo e o propósito pelo qual Paulo escreveu essa carta. Falando dos temas teológicos da carta, um pouco do conteúdo, eu vou fazer uma rápida explanação e depois faremos a nossa aplicação pessoal dessa carta. Temas teológicos que aparecem no conteúdo dessa carta. Gálatas fornece valiosas informações históricas a respeito do passado de Paulo. Você pode ver isso no capítulo 1 e 2, incluindo os seus 3 anos de permanência na região da Arábia, na Bateia, do capítulo 1, do 17 e 18, que Atos também menciona. Sua visita de 15 dias a Pedro após sua estadia na Arábia, sua viagem para participar do Concílio de Jerusalém e seu confronto com Pedro. Tudo isso ele descreve no capítulo 1 e capítulo 2, como se fosse falando um pouco do seu ministério. Como já observado, o tema central de Gálatas, como também é o de Romano, é a justificação pela fé. Paulo defende essa doutrina, a qual é o cerne do Evangelho. Toda a salvação depende da fé em Deus e do arrependimento e fé. Tanto em sua ramificação teológica, Paulo explica muito bem no capítulo 3 e 4, quanto a sua ramificação prática do capítulo 5 e 6. Ele também defende sua posição como apóstolo no capítulo 1 e 2, posto que em Corinto os falsos mestres haviam tentado obter audiência para o ensino herege ao abalar a credibilidade de Paulo, como nós vimos na segunda carta aos Coríntios que Paulo precisou escrever à igreja de Corinto. Os principais temas teológicos de Gálatas são de modo notável semelhantes aos de Romanos. Por exemplo, a incapacidade da lei para justificar, ele trata no capítulo 2 e também trata em Romanos. A morte dos cristãos pela lei, trata no capítulo 2, no capítulo 7 de Romanos. A crucificação do cristão com Cristo, capítulo 2 em Gálatas, capítulo 6 em Romanos. Crucificação de Abraão pela fé, capítulo 3 aí em Gálatas, capítulo 4 em Romanos. Trata que os cristãos são filhos espirituais de Abraão, capítulo 3 e 4 também de Romanos, e portanto abençoados, capítulo 3 e 4 de Romanos. Que a lei não traz a salvação, mas a ira de Deus, que o justo deve viver pela fé. Trata também da universalidade do pecado, que todos pecaram e por isso estão destituídos da graça de Deus. Está em Romanos, está também em Gálatas. Que os cristãos são batizados espiritualmente em Cristo. São adotados os cristãos como filhos espirituais de Deus, como filho de Deus após a sua conversão. Que também o amor cumpre a lei. A importância de andar no Espírito está no capítulo 5, quando ele fala do fruto do Espírito, né? Obra da carne e fruto do Espírito, no capítulo 5. E a luta da carne contra o Espírito, que está ali no capítulo 5. Também Paulo fala sobre isso no capítulo 8 e no capítulo 7 da sua carta. E a importância dos cristãos levarem a carga um dos outros, que ele fala no capítulo 6 dos Gálatas e fala também no capítulo 15 de Romanos. Então, Gálatas e Romanos estão bem identificados essas cartas nas suas teologias. Queria destacar aqui, antes de passarmos para a nossa aplicação pessoal, no capítulo 5, no final do capítulo 5, essa questão do espírito, né? Paulo descreve o conflito feroz entre carne e espírito. A nossa natureza propensa ao pecado e o espírito que habita em nós. Somente o Espírito Santo, quando nos submetemos passivamente ao seu controle e caminhamos ativamente nele, pode nos permitir morrer pela carne, nos libertar da tirania da lei, fazer com que o fruto de santidade cresça, o fruto da santidade e o fruto do Espírito cresça em nossas vidas. Então, ele separa a obra do Espírito Santo para buscar a santidade e combater a libertinagem. Agora, falando sobre a aplicação pessoal da Epístola aos Gálatas, vamos aqui a nossa aplicação pessoal
A mesma perversão do evangelho que Paulo combate nesta carta continua aparecendo de várias maneiras. O legalismo, que ensina que a justificação ou santificação depende dos próprios esforços da pessoa, negando assim a suficiência da cruz, é o inimigo mais persistente do evangelho da graça. A circuncisão e outras exigências da lei mosaica podem não mais ser assuntos relacionados à salvação, mas algumas vezes a observância de determinadas regras, regulamentos ou ritos rigorosos, coordenada com a fé em Cristo como condição da maturidade cristã. Gálatas declara com clareza os perigos do legalismo e estabelece a verdade essencial da salvação apenas através da fé. Esta epístola foi o grito de guerra da Reforma Protestante e a magna carta de liberdade espiritual para todos os tempos. Dizem os teólogos de que a carta aos Gálatas é o grito de independência do judaísmo com o cristianismo. A partir desse ensino de Paulo aos Gálatas e aos Romanos, de que a justificação é apenas pela fé, aboliu os rituais do Antigo Testamento dentro do cristianismo para poder ter essa salvação. Isso cria uma ruptura com o judaísmo. Era isso que Lutero via na sua época com a cobrança das indulgências pela Igreja de Roma. Então ele chegou a essa conclusão, lendo os Gálatas e os Romanos, que o justo viverá pela fé. Não era preciso comprar a salvação e nem fazer nenhum tipo de campanha ou de ato de autoflagelação. Bastava crer, confessar os seus pecados, ter os seus pecados perdoados, ou seja, ter arrependimento e fé para obter a salvação. Essa é a mensagem de Gálatas e a mensagem também de Romanos e a mensagem principal do Evangelho, a justificação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos agora para a carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios pode ter sido escrita entre os anos 60 e 61. Não há uma data específica, né? O tema principal da carta é a Igreja Gloriosa. Palavras-chave que encontramos no texto são glória, corpo, lugares celestes. Mais do que uma carta, a Epístola aos Efésios é um escrito doutrinário e exortatório que revela no seu autor fundamentais interesses pedagógicos e pastorais. É uma reflexão sobre a igreja, vista como corpo de Cristo, isso você pode observar no capítulo 1, 4 e capítulos conformidade com Colossenses. Também é um sólido ensinamento sobre a salvação que Deus oferece aos pecadores. Foi uma epístola que teria sido ou foi escrita por Paulo durante a sua prisão em Roma. São chamadas os escritos, as cartas da prisão. Foram Efésios, essa primeira carta que estamos estudando, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas foram compiladas por Paulo durante a sua prisão, a sua primeira prisão em Roma. Durante esse primeiro encarceramento de Paulo, que durou do ano 58 até provavelmente o ano 60, né, o 51. Dizem que foi 2 anos de prisão, então não há uma data específica, tá? Que nós possamos dizer que efetivamente isso ocorreu. A carta aos Efésios foi escrita para a igreja de Éfeso, como o próprio nome já indica. Era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Éfeso ficava em cruzamento de rotas comerciais importante e por isso se transformou num centro comercial, cultural e religioso daquela época, naquele momento histórico. Além disso, ostentava um templo de culto à deusa romana Diana, equivalente à deusa Ártemis, deusa de natureza e da caça. A mensagem principal de Efésios, ao que tudo indica, não lida com qualquer heresia em particular, apesar de lá, na frente dessa igreja, ter sido alvo de uma das 7 cartas do Apocalipse também. Paulo escreveu para trazer uma melhor compreensão da posição dos crentes diante do propósito eterno e da graça salvadora de Cristo. A grande mensagem da carta refere-se aos mistérios de Deus, não no sentido de algo que não se pode explicar, mas como um sentido de algo que a partir daquele momento passa a ser conhecido. Esses mistérios de Deus referem-se à sua vontade, como, primeiro, crentes, judeus e gentios juntos formando uma unidade em Cristo. Segundo, judeus e gentios são salvos pela graça.
Terceiro, Cristo é o cabeça da igreja e o corpo também da igreja. 4. A relação de Cristo com a igreja tem o mesmo padrão da relação do marido com a esposa. E 5. O mistério do Evangelho que nos faz como embaixadores de Deus e de Cristo nesta terra. Eu vou falar um pouco, comentar um pouco acerca dos antecedentes do que levaram essa carta, né? Essa carta ela é escrita após a terceira viagem missionária, quando Paulo está aprisionado em Roma, que é o último período do seu ministério. Mas essa igreja de Éfeso foi uma igreja muito importante no ministério de Paulo, que é muito significativo, por se tratar de uma igreja polo, uma igreja onde até uma das 7 igrejas do Apocalipse, e em volta de Éfeso havia várias outras cidades que também foram igrejas que aparecem ali na mesma região. Quando Cristo manda João escrever o Apocalipse, que é a mensagem ao anjo daquelas igrejas, elas 7 igrejas, elas são ali em volta, circundam a igreja de Éfeso. Então tem um pouco de alguns antecedentes históricos, contextos que eu queria expor para vocês para uma melhor compreensão da situação que Paulo se encontrava e o que levou ele a escrever esta carta. Éfeso era um importante porto, como já falamos, na costa oeste da Ásia Menor, hoje na região da Turquia, localizada perto da atual Izmir. Tratava-se de uma das 7 igrejas do Apocalipse a quem Jesus endereçou suas cartas. Você pode ler essa mensagem às 7 igrejas no Apocalipse 2 e 3. Um fato relevante para estudar esta epístola, uma vez que ela circulou originalmente para quase o mesmo grupo de igrejas daquela época ali, é possível que essa carta tenha sido uma carta circular, parecida com a de Gálatas, circulou em Éfeso e nas igrejas ao redor, como as igrejas de Colosso, as igrejas de Laodiceia, todas aquelas igrejas ali que estão entre aquelas 7 que o Apocalipse cita. Embora Paulo já estivesse estado em Éfeso antes, no capítulo 18, né, na segunda viagem, ele foi ministrar lá pela primeira vez no inverno de 55. Lá ele ministrou por 2 anos inteiros, desenvolvendo um relacionamento tão profundo que os Efésios, que sua mensagem ali de despedida a eles é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia, mais emocionantes do Novo Testamento. É como se Paulo estivesse se despedindo do seu ministério, porque ele pressentia que coisas iriam acontecer, talvez eles não retornassem mais e não vissem mais os Efésios. Então ele escreve aquela carta muito emocionado, foi um momento maravilhoso. Isso eu vou fazer uma leitura, nós temos pouco tempo, mas eu não posso me furtar a ler esses textos para vocês. Atos 19, capítulo 8 ao 10, e eu vou estender um pouquinho essa leitura do capítulo 19, para vocês entenderem o contexto de como Paulo gostava daquela igreja e tinha um carinho especial por aqueles crentes para os Efésios. Eu vou ler o capítulo 19, diz assim, a partir do versículo 1. Eu vou ler a partir do 1 no 19. Depois eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de ler em casa, assim, com bem oração, né, para que Deus fale o coração de vocês, porque foi um momento muito emocionante, um dos mais emocionantes de toda a Bíblia, né, de um servo de Deus. Capítulo 19, principalmente o 20 do livro de Atos. Vou falar um pouco no 19, a partir do versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Foi na final da sua terceira viagem. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele viria, aquele que haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, em Éfeso,
Falou ousadamente pelo espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se-lhe deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto pelo espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus quanto gregos. Então Paulo primeiro foi à sinagoga, houve uma controvérsia, então ele saiu de lá e foi pregar nessa escola de um certo tirano. Era uma escola, uma espécie de teatro, e ele passou lá ministrando, dando aulas, né, naquela escola por 2 anos. É como se ele tivesse ali feito um seminário, feito um CETAD, né, lá, um curso para explicar, para expor, para apresentar Jesus para judeus e para gregos. Eu vou continuar após o versículo 10, para vocês entenderem as maravilhas que Deus fez naquela cidade, através dessa escola de teologia que Paulo fundou ali, nessa escola desse tirano, em Éfeso. 11 em diante. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Então, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades surgiam deles e os espíritos malignos saíram. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E soltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram naquela casa. E foi notório a todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus quanto gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam-se que montava a 50.000 peças de pratas, aqueles livros de feitiçaria que foram queimados em praça pública. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia, crescia poderosamente. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois importar-me ver também em Roma. Então vai adiante, aí diz que ele enviou para Roma Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo mais na Ásia, ficou mais tempo ali em Éfeso. Ele passou nesse período 3 anos em Éfeso. 2 deles ficou estudando, ensinando na escola de Tirano. E naquele mesmo tempo, a partir do 23, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O caminho aqui é o Evangelho de Cristo, porque um certo ourives de prata por nome Demétrio, que fazia pratas de prata, imagens de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, porque as pessoas iam se convertendo e deixando de comprar essas estátuas de Diana, os quais, havendo se juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vamos, pois bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, a nossa vida financeira depende desses ídolos. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado a grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Era como se fosse uma igreja, uma grande igreja católica, por exemplo. De repente todos os católicos começassem a se converter. Em Belém, por exemplo, que é um grande santuário mariano, os paraenses começassem todos a se converter, não seguissem mais a Nazaré. Como é que seria, né? Versículo 28. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade de Éfeso. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios companheiro de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos.
Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse mais no teatro. Uns, pois, clamavam de maneira que os de outra, porque o ajuntamento era uma confusão, e mais deles não sabiam por causa do que tinha ali se ajuntado. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, pedindo os judeus para adiante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão tudo isso ao povo. Então, esse relata a confusão que foi a pregação de Paulo naquela cidade. Então, e depois desse alvoroço, aí no capítulo 20 já, Paulo chamou a si seus discípulos e abraçando saiu para Macedônia, e havendo andado por aquelas terras, exortando tal, ele continua já no capítulo 20, isso. Então, eu gostaria que vocês lessem no capítulo 20, vocês viram aí como foi o ministério de Paulo em Éfeso, né, o que ele fez em Éfeso. Em Éfeso ali, teve grande oposição dos judeus, nós vimos ele conheceu seus discípulos, orou com eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Após a oposição dos judeus, Paulo passou a ensinar na escola de Tirano diariamente durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da região ouviram e aprenderam sobre o Evangelho e a Palavra de Deus. E houve um grande avivamento naquela cidade. Muitos deixaram a idolatria e o culto à deusa Diana. Aparece também o relato dos filhos de Cefa, que tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, e eles foram atacados pelos endemoniados e não tiveram sucesso. Houve um avivamento muito grande em Éfeso. Paulo despede-se os presbíteros de Éfeso, sai de Éfeso. Depois ele vai para Macedônia e no retorno para Jerusalém, ele volta no capítulo 20. Ele volta para aquela região, no 20 a partir do 17. Ele foi para Macedônia, que é visitar a igreja de Filipos, Tessalônica, Atenas, todas aquelas regiões, aquelas comunidades que haviam por ali pregando, e então ele retorna. Mas como houve grande alvoroço em Éfeso, na ida, onde ele passou 3 anos, não permitiram que ele fosse a Éfeso, porque ele poderia ser morto ali por causa da multidão. Então ele está no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 17, começar o 16. Porque Paulo já tinha determinado passar a largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois queria estar em Jerusalém antes do dia de Pentecostes, para participar lá da festa do Pentecostes. No versículo 17, 20 e 17 de Atos, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então Mileto era uma cidade que ficava próximo a Éfeso, era um porto. Então os irmãos de Mileto foram lá em Éfeso, chamaram os bispos, líderes, pastores daquelas igrejas, e eles foram até o porto de Mileto se despedir de Paulo. E aí que ocorre aquele discurso de Paulo que todos choraram. Eu vou pular do versículo 17, ou vou pular versículo 29 do capítulo 20. Paulo diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele relembrou os pastores, os líderes, que ele tinha ficado 3 anos lá com muita oração e muitas lágrimas. Ele sofreu várias perseguições naquela cidade. Ele continua: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Ele alerta os pastores: de ninguém cobiçai prata, nem ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, para mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ele mostrou as mãos para ele e disse: olha, eu trabalhei. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então ele falava isso para aqueles pastores. E havendo dito isso, ele se pôs de joelhos e orou com todos eles. E se levantou um grande pranto, uma grande choradeira entre todos. E lançando-se aos pescoços de Paulo, beijavam e insistiam para ele não ir embora, entristecendo-se muitos, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Ele disse que eles não veriam mais o rosto dele, porque ele iria para Jerusalém e não saberia se voltaria novamente a ficar com eles. E acamparam-se ali
até o navio chegar para levá-lo para Jerusalém. Depois, em Jerusalém, ele foi preso lá, passou 2 anos e meio preso na fortaleza em Cesareia, no presídio. De lá ele foi conduzido para Roma, passou 2 anos em Roma, na prisão domiciliar em Roma. Foi da prisão de Roma que ele escreveu essa carta aos Efésios. Eu precisava falar esses antecedentes, para que vocês pudessem compreender integralmente a importância dessa carta e como ela foi composta de maneira no Espírito, de maneira na unção de Deus, para demonstrar o amor e a preocupação que Paulo tinha com aquela igreja. Então, Paulo escreveu essa carta aos Efésios enquanto ele estava preso em Roma. Escreveu também Filipenses, Colossenses e Filemão, nesse período que ficou na prisão. Estava confinado e aguardando o julgamento. Para eles, capítulo 3, versículo 1, capítulo 6, versículo 20 da carta aos Efésios, ele fala sobre isso. O apóstolo escreve esta carta em encíclica para ser lida em várias congregações ao redor de Éfeso. Ele fez tipo uma carta circular para que fosse lida em toda aquela região. Havia pelo menos 7 igrejas que circundavam aquela região. Justamente entre essas está Éfeso, era as 7 igrejas de Apocalipse, que depois Jesus pede a João que escreva cartas aos pastores dessa igreja. Efésios é provavelmente a mesma carta mencionada em Colossenses 4,16, como estando presente, sendo lida em Laodiceia, ao mesmo tempo que circulava. Parece que depois de ter escrito Colossenses, Paulo emocionou-se profundamente com uma revelação crescente sobre a igreja, agora vendo a igreja como corpo de Cristo e como um instrumento de Deus para confundir e derrubar poderes malignos. Ele escreve uma elaboração desses temas e trabalha, são os temas dessa carta, a Igreja Gloriosa. O propósito da carta principal, Efésios revela o mistério da igreja, como nenhuma outra epístola trata o assunto. A intenção secreta de Deus é revelada. Primeiro, formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra, através da igreja. Segundo, fazer isso unindo as pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, dentre os quais Deus habita. Esse é o princípio da igreja. Não importa se é grego, judeu, gentil, todos precisam ser unidos na mesma fé em Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja. No terceiro propósito, equipar, habilitar e amadurecer seu povo, a fim de que eles entendam a vitória de Cristo sobre o mal. No capítulo 3 e no capítulo 6, quando ele dá aquele texto maravilhoso da armadura de Deus. No capítulo 6, que vai do 12 em diante, sobre a questão da batalha espiritual. A luta da igreja é espiritual, principalmente espiritual. Eu vou falar um pouco agora aqui sobre o conteúdo da carta, o conteúdo dessa carta, o conteúdo teológico da carta, para nós já chegamos ao final dessa aula, fechando aqui a carta aos Efésios, o conteúdo e os temas teológicos que abordam essas escritas de Paulo. Como eu falei para vocês, tenho falado desde o panorama do Antigo Testamento, que nós estamos fazendo uma teologia bíblica, que estamos trabalhando o conteúdo e aspectos, contextos históricos, geográficos, políticos, sociais, culturais, que envolve a escrita desses livros. Então está dizendo para nós o que tem lá dentro. Aí vocês vão ter que ir lá dentro e ler a Bíblia versículo por versículo para vocês compreenderem mais ainda o texto bíblico. Quando vocês forem ler, vocês já vão ter algo na cabeça que vai facilitar a aprendizagem. Essa é a missão do estudo teológico, de que você possa abrir entendimento para que Deus ilumine através do Espírito Santo, vocês obtenham o conhecimento. Observem bem, para se entender teologia, o teólogo ele não é só livros, não é só faculdade. Ele precisa ter uma vida devocional com Deus. Ele precisa aprender a depender do Espírito Santo. Porque o conhecimento é algo que está disponível a nós estudarmos. Mas a sabedoria vem de Deus, é um dom de Deus. Então há os dois mecanismos, os dois dons do Espírito Santo, que são chamados dons de revelação, que é o dom do conhecimento e o dom de sabedoria. Conhecimento você adquire através de estudos, mas você só entende se o Espírito Santo lhe dotar para você ter acesso ao conhecimento, de condições. E a sabedoria, que é o entendimento dessas coisas, que é sabedoria, é se tornar sábio, vem de Deus esse dom. Então são dom do Espírito.
não pode ser teólogo sem depender do Espírito Santo de Deus. Precisa ser totalmente dependente para que Deus possa abrir as portas das bênçãos de Deus, para que a sua mente seja iluminada e você possa, pelo poder de Deus, entender e interpretar a palavra de Deus, né? Não pode ser mecânico, não é só estudar. Precisa saber, não é só conhecimento. Precisa ter entendimento, precisa ter sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. Porque em Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o profeta Oséias diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de buscar um conhecimento. Só se tem sabedoria através do conhecimento. Porque Jesus disse que ele ia mandar para os crentes, para aqueles que crescem nele, ele ia para o céu, mas ele ia mandar o Espírito Santo, ele seria o nosso consolador. E ele nos faria lembrar tudo aquilo que ele nos tinha ensinado. Então você estuda a Bíblia, você lê os livros, você lê literaturas, você lê livros de apoio. Aí isso são conhecimento que Deus vai falando contigo através disso. Depois ele vai te fazer lembrar. E vai te fazer lembrar com tanta nitidez que o conhecimento passa a ser sabedoria. Você se torna um homem sábio. Por isso você precisa dedicar-se tempo e mais tempo. Tempo e fora de tempo na meditação da palavra de Deus. Não? Por isso que é importante o estudo sistemático e o estudo aplicado. Então, voltando aqui ao nosso texto, né, recebam isso, né? Como Jesus disse, a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Receba essa palavra como uma palavra de motivação para você buscar o conhecimento e nunca se esquecer da sabedoria. Porque se você apenas tiver acesso à informação, você não vai reter a informação. A informação não vai se tornar sabedoria. Tu não vai tornar-te sábio. Tu vai te tornar um papagaio que vai ouvir aquilo por um tempo, repetir, daqui a 1 mês, 2 meses não sabe mais nada. Porque não recebeu. Sem o Espírito, ele não vai te fazer lembrar do que está na tua cabeça, do que você já estudou. Amém, queridos? Amém ou não amém? Como eu falo nas nossas palestras, nossa aula presencial. Então, os primeiros 3 capítulos são teológicos, enfatizam a doutrina do Novo Testamento, enquanto os 3 últimos são práticos. É uma carta de 6 capítulos, né? De 6 capítulos, onde fala no capítulo 1 e 2 as saudações, a abertura, e assim vai. Acima de tudo, talvez essa seja uma carta de encorajamento e admoestação, escrita para lembrar os cristãos a respeito das imensuráveis bênçãos em Jesus Cristo, e que eles não fossem somente gratos por essas bênçãos, mas que vivessem de maneira digna delas. Não obstante, é de certo modo devido às grandes bênçãos do cristão em Jesus Cristo. É certo que ele será tentado por Satanás, a presunção e a complacência. Foi por essa razão que no último capítulo dessa carta, Paulo relembra aos cristãos a respeito da completa e suficiente armadura espiritual, concedida a eles por meio da palavra de Deus e pelo seu Espírito, que está no capítulo 6, do versículo 10 a 17, e sobre a necessidade deles da oração vigilante e persistente. Eu vou ler para vocês o capítulo 6 dessa carta de Paulo aos Efésios, a partir do 10. Diz assim, Efésios 6, 10 em diante, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o estudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança
e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dado o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Assim é a palavra do Senhor acerca dessa importância da palavra de Deus para nós. Concluir a nossa aula, vamos para a aplicação pessoal, que é um pouco maior do que as anteriores, porque essa epístola é muito importante para nós, porque fala da igreja gloriosa, como nós devemos estar preparados para exercer a nossa missão. A mensagem para os santos de Efésios é para louvor da glória de Cristo. A palavra glória ocorre 8 vezes nessa carta. Refere-se à grande excelência do amor de Deus, sua sabedoria e seu poder. O objetivo magnífico está na publicação do compromisso de Jesus de construir uma igreja gloriosa, madura e de um ministério sem mácula nem ruga. Efésios revela o processo pelo qual Deus está trazendo a igreja para seu objetivo destinado em Cristo. Os passos básicos de amadurecimento são dados na direção de compromisso da igreja de lutar contra os poderes do mal. Primeiro, antes de a igreja ir para a guerra, ela deve andar. E antes de andar, a igreja aprende onde está. Então é possível entendermos isso. A epístola divide-se em 2 seções principais: a posição do crente e a prática do crente. No capítulo 1, termo recorrente em Cristo resume a posição cristã, tendo sido abençoada por todas as bênçãos espirituais. Várias dessas bênçãos são enumeradas aos crentes, são escolhidos, irrepreensíveis, adotados, aceitos, perdoados, predestinados e selados. Portanto, o exército de Deus é preparado pela igreja para a batalha contra as forças malignas. Com golpes suaves, essa série básica de declarações transforma-se em uma afirmação nova e ousada, declarada na primeira das 2 orações de Paulo nesta carta. Ele ora para que cada cristão possa perceber o principal propósito de Deus em levar Cristo ao triunfo sobre o mal, que agora a igreja pode conhecer a plenitude vitoriosa de Cristo, enquanto resistimos ao mal e encaramos as provações da vida. O capítulo 2 descreve como a graça de Deus formou o povo unido, entre o qual ele pode habitar em sua plenitude e glória. Através do seu povo, seu maior objetivo é ser revelado para o mundo. Para compreender a mensagem de Efésios, é preciso compreender 2 palavras do capítulo 3, dispensação e mistério. O apóstolo Paulo declarou que o segredo de Deus ao planejar a igreja não está mais escondido. Agora o mistério é revelado, é conhecido. Ele designou a igreja para administrar, que é dispensar, que é ser a dispenseira, a plenitude de Cristo em todos os lugares, para levar Cristo a todos os lugares, ministrando como um corpo vivo, disseminando-se sobre a terra e penetrando no mundo celestial e no mundo natural. A multiforme sabedoria de Deus demonstra sua glória na igreja, uma manifestação que, por fim, resultará em fortalecimento do crente, amadurecimento, confrontação e vitória. Entretanto, a igreja não pode abordar isso sem o entendimento prático de como essa glória atual da graça e perseverança de Deus afetam a vida cotidiana da igreja. O grande chamamento para a vocação com que foste chamados introduz uma segunda parte da carta, que vai do capítulo 4 ao 6. Sistematicamente, Paulo apresenta as implicações morais e éticas da vida cheia do Espírito, o processo de amadurecimento, do aperfeiçoamento dos crentes e o apelo para ajudar os outros a seguir em frente, seguindo a vontade de Deus em amor. Isso fará com que os discípulos cresçam, que é essencial para uma vida triunfante do guerreiro espiritual. Se você pode, nós acabamos de ler no capítulo 6. Em resumo, Efésios revela bênçãos da graça admiráveis e dimensões espantosas de autoridade espiritual sobre o mal, segundo o poder que em nós opera, segundo está escrito por Paulo no capítulo 3, versículo 20 da carta. Mas isso pressupõe que o crente aceite primeiro as disciplinas de unidade, de pureza,
perdão e vida na plenitude do Espírito Santo, sendo firmemente estabelecida a ideia de que o verdadeiro poder espiritual flui da verdadeira obediência à ordem divina em relacionamentos e conduta pessoal. Não depende de você, depende de você estar armado, preparado para o bom combate em meio a esse mundo tão pecaminoso e tão tenebroso. Por isso, Senhor, obrigado por estas mensagens, dessas cartas, desses estudos que temos feito, porque Tu tem nos alimentado, nos orientado e nos trazido grandes revelações, grandes experiências contigo, e temos aprendido contigo. Então, Senhor, que Tu possas trazer de conhecimento desses fatos a esses alunos e que eles possam aprender e ser sábios para colocar em prática em suas vidas, em suas igrejas, tudo aquilo que Tu tem nos orientado através das Tuas Escrituras. Agradecemos por tudo, Senhor, porque Tu tens sido conosco, tens sido misericordioso, tens sido maravilhoso, tem nos libertado, nos consolado, nos confortado, está nos fazendo amadurecer em Ti, conhecer os Teus mistérios revelados na Tua palavra, para que possamos ser crentes verdadeiros, fiéis a Ti, que possamos exercer nossos ministérios na Tua igreja, para a glória do Teu nome. Pai, nós agradecemos pela vida de cada aluno, pela vida de todos que fazem esse trabalho, pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, pelo meu trabalho, tudo aquilo que colocamos diante de Ti, para a glória do Teu nome. Oramos que seja assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam firmes, resilientes, firme pessoal na fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e até a nossa próxima aula. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Amém. Amém.